Irmãos, a paz. O tema da nossa meditação hoje é: praga nenhuma chegará à sua tenda. Está baseado no Salmo 91. Nós vamos ler apenas o versículo 10 agora, mas ao longo da nossa meditação nós vamos estar meditando em outros versículos. Por isso você pode deixar a sua Bíblia aberta nesse Salmo, Salmo 91. Versículo 10 diz assim: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Todo mundo, amados irmãos e irmãs, está com medo dessa praga. Está com medo dessa praga chegar na sua casa, atingir um familiar. Não apenas o vovozinho, a vovozinha, mas também a sua própria vida, ou a vida de um filho. Todos estão preocupados, todos estão com medo. Mas, em meio a tudo isso que está acontecendo, há uma promessa de Deus, que está nesse versículo 10. Praga nenhuma chegará à tua tenda. É possível isso? Com toda certeza. É uma promessa de Deus. E Deus não mente. Deus não brinca com você. Deus não muda. O mesmo Deus que foi ontem, é hoje e será para sempre. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Você acredita nisso? Eu acredito. Quando isso pode acontecer? Irmãos, o salmista vai dizer isso. Por que ele acreditava que praga nenhuma iria chegar à sua tenda? Em primeiro lugar, porque ele habitava no esconderijo do Altíssimo. Olha o que ele diz na primeira parte do versículo 1. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Aonde ele habitava? No esconderijo do Altíssimo. Nós não temos para onde fugir dessa praga. Mesmo em casa, nós corremos um alto risco. Mas há um lugar onde nós podemos nos refugiar. Um lugar onde estaremos seguros. No esconderijo do Altíssimo. Só Deus pode te esconder dessa praga. Só Deus pode te ocultar em seu pavilhão. E ali você estará seguro. Como o salmista diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? E ele vai dizer assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no teu santo templo, porque no dia da angústia ele me ocultará no seu pavilhão. A casa de Deus, a igreja, é o nosso refúgio, porque Deus está ali, mas Deus também está em todo lugar. Não adianta você ir à igreja se você não buscar a Deus. Mas você deve dizer: mas a igreja está fechada, o templo está fechado, o santuário feito por mãos humanas está fechado, mas o refúgio do Altíssimo não. A tua casa pode ser o esconderijo do Altíssimo. Pode ser o refúgio de Deus, porque, como diz o próprio Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O seu corpo, que é templo do Espírito Santo, que é a casa de Deus, como diz a própria palavra, é o refúgio de Deus. Se você quer fugir dessa praga, se você quer que nada chegue à sua tenda, se refugie nesse esconderijo. Por isso que Lutero, no momento de angústia, onde ele fugia ali da fúria dos homens, ele se refugiou num castelo. E naquele castelo ele vai compor o hino 155. Castelo forte é nosso Deus, refúgio em toda aprovação. Sim, o Senhor é o teu refúgio. Segunda coisa que ele vai dizer,
para que praga nenhuma chegue à sua tenda. Ele diz o seguinte, que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. E um mal nos assombra. Estamos vivendo um verdadeiro vale de sombra de morte. Como disse o salmista, a morte pastoreia. Quem não está assombrado com essa situação? Aí você vai dizer, onde estaremos seguros? Na sombra do Altíssimo, na sombra de Deus. E o que é estar à sombra de Deus? É estar próximo de Deus, é estar atrás de Deus, é ser protegido por Deus. Então, irmão, se você quer que praga nenhuma te assombre, corra para a presença de Deus e deixe o Altíssimo proteger você, porque à sombra de Deus você estará protegido. Terceira coisa que ele diz, confie no Senhor. O que ele diz no versículo 2? Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós nos gloriamos no nome do Senhor, diz o salmista, Salmo 20. Eles tropeçam, eles caem. Nós nos mantemos de pé. E no nome do Senhor hastearemos pendões. Hoje tem muita gente dizendo, faça isso, faça aquilo. E você não sabe o que fazer. O próprio mandatário maior do nosso país, presidente da República, ele uma hora diz, não, isso é uma gripinha, vai passar, não precisa se precaver. Ora ele chega de máscara com os seus ministros, com os seus mandatários, com os seus auxiliares, dizendo que nós temos que nos prevenir e tal. Qual é o presidente? Irmão, ele também não sabe o que fazer. Ele não sabe como se livrar da situação, por mais intencionado que ele seja. Porque ele é um homem, e maldito é o homem que confia no homem. Mas bendito é o Senhor, aqui o homem que confia no Senhor. Confie em Deus, porque o justo viverá pela sua fé. Por isso é que o salmista ele vai dizer, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Quarta coisa que nós podemos observar, o Senhor nos livrará. Como que praga nenhuma chegará à nossa tenda? Praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque o Senhor nos livrará. Há um salmo que diz assim, busquei ao Senhor e Ele me acolheu, me livrou de todos os meus temores. Mesmo o salmista vai dizer, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. E aqui o salmista está dizendo, Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro, a tua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da mortandade que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Ele te livrará de toda a praga, não apenas dessa, porque você deve estar pensando, Senhor, se o Senhor me livrar dessa praga, e se vier outra? De quantas aflições o Senhor já te livrou? Só o Senhor para nos livrar dessa praga. E quando o Senhor nos livra, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Em quinto lugar, meu amado irmão, minha amada irmã, nós podemos observar no versículo seguinte ao que lemos, versículo 12,
porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Em quinto lugar, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque o Senhor vai te sustentar. Aqui nós observamos que Deus pode dar ordens aos anjos para que nos sustentem. Irmãos, enquanto tantos correm para salvar o mundo dessa pandemia, Deus já está agindo, preparando, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Se você estiver no esconderijo do Altíssimo, o Senhor estará ali, e o anjo do Senhor com a espada desembainhada está ali para te proteger e para livrar você de todo mal. Deus vai te sustentar. Aí você vai falar assim, mas e como está a economia? E se eu perder o emprego? Deus vai te sustentar, porque o justo não passa necessidade, nem a sua descendência mendiga o pão. Deus vai te sustentar em meio a esse perigo, porque o anjo do Senhor estará te protegendo. Em sexto lugar, ele vai dizer o seguinte, já no versículo 15: pois ele me invocará e eu lhe responderei-te. Na tua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Sexta coisa, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque Deus responde às nossas orações. Olha o que o salmista diz. Quando nós invocamos o nome do Senhor, Deus nos responde. Deus se faz presente nas nossas vidas e nos alivia de toda a angústia. Você deve estar pensando, onde está Deus? Deus está em todo lugar. Mas para que você veja a sua presença, sinta o seu calor, usufrua da sua bondade e receba o teu poder, você precisa orar, buscar esse Deus vivo e verdadeiro. A oração, ela move o céu. A oração faz com que o inferno trema. A oração do justo faz chover sobre a terra. A oração põe fim à praga. Invoque o Senhor e Ele vai te responder. E Ele vai te livrar e vai te proteger para que praga nenhuma chegue à sua tenda. Em último lugar, praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque o Senhor é a nossa salvação. Olha o que diz o versículo 16, que é o último. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Sabe por que praga nenhuma chegará à nossa tenda? Porque o Senhor é a nossa salvação. A salvação não vem de uma vacina, não vem de um remédio, não vem de um álcool gel. A salvação vem do Senhor. É lógico que nós temos que esperar pela vacina, pelo tratamento, pelo remédio, temos que usar o álcool gel, mas de que adiantará daqui a 100 anos, se você se precaveu e se livrou dessa praga e não estará na presença de Deus salvo? Porque a maior praga não é essa. A maior praga é o pecado. A maior praga é o autor do pecado, Satanás. A maior praga é o salário do pecado, que é a morte. Mas nós temos Jesus Cristo, o nosso Salvador, que levou sobre si as nossas enfermidades para que pelas suas pisaduras fossemos sarados. E o castigo que ele sofreu traz a nós a sua paz. Muitos estão preocupados com esse livramento.
que Deus pode livrar, que Deus vai nos livrar, desde que o busquemos. Mas Deus tem algo melhor para você. Deus vai nos livrar das penas eternas e nos conduzirem a salvo em direção à vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.